O livro Colônia Blumenau, no sul do país, foi lançado neste mês aqui na cidade. A obra conta a história de Blumenau através de imagens, algumas delas inéditas. O projeto levou anos para ser completado e agora está disponível para quem se interessar em conhecer um pouco mais dessa história. Marcondes Marchetti, um dos autores, conversou com a nossa equipe para falar um pouco mais da obra. Esse livro é um levantamento que eu diria monumental de tudo que está disponível aqui em Blumenau, em Santa Catarina, no Brasil e acho que no mundo, sobre a história da cidade de Blumenau e também uma parte da colonização do Vale do Itajaí. E como é que foi o processo de desenvolvimento desse livro? Esse livro nasceu basicamente de um vínculo entre o coordenador da obra, o Gilberto Gerlach. Ele estudou aqui em Blumenau quando jovem e é descendente de uma família de origem alemã. E então ele criou vínculos e ele nos convidou, a mim e ao Bruno, para junto com eles participarmos do esforço de pesquisa. No meu caso, eu nasci em Ibirama e conheci personagens importantes da história regional, então o meu foco, contribuindo no livro, esteve relacionado à questão da pacificação da população indígena que entrou em conflito com os colonizadores que chegaram aqui. E onde esse livro está disponível? No arquivo público, no acordo de cooperação e na organização do livro, nós contamos com um grande apoio de entidades aqui de Blumenau, particularmente o arquivo da cidade, o arquivo público, histórico da cidade, e o Instituto Histórico. E essas instituições receberam uma parte das obras para comercializarem e com isso fazerem caixa para a manutenção da atividade cultural e histórica que eles desenvolvem. E o livro foi lançado no ano do aniversário de 200 anos do Dr. Blumenau, o que torna tudo isso ainda mais marcante. Veja como é importante, né? A cidade relembra o seu fundador, o seu organizador de toda a colonização e no entorno da comemoração se lança um livro que conta com detalhes toda a história do projeto colonizatório dele e de tudo que aconteceu, que foi possível identificar depois da pedra fundamental da cidade em 1850. Qual a importância dessa obra para a cidade de Blumenau? No dia que lançamos aqui, faz pouco tempo, eu tive a oportunidade de conversar com blumenauenses, com pessoas que souberam do lançamento, e cada uma dessas pessoas tinha uma história. E quando eles falavam da história, nós íamos no livro e encontrávamos uma referência à presença dos familiares que eles citaram, da empresa que o avô participou, da casa de comércio, do fotógrafo, da tipografia. Portanto, todos aqueles que têm interesse de conhecer a história da sua cidade, esse é o livro para conhecerem a história de Blumenau. E também o que esse livro significa para o senhor? Pois é, eu responderia para você que depois de anos e anos de trabalho, a gente fica muito feliz quando vê a obra pronta e quando vê a maneira como ela significa para as pessoas, o alcance que ela tem, né? Para nós terminou a nossa etapa e o livro começa uma vida nova para pessoas que eu acho que um pouco do que nós vivemos, nós vamos também oferecer àqueles que lerem o livro. Então, eu me sinto muito satisfeito, alegre, realizado com esse trabalho que fizemos. E quais são as pessoas que ajudaram a tornar esse livro realidade? Eu citaria aqui em Blumenau o Marcus Schroeder, que dirige o Instituto Histórico. Eu citaria o Ercílio Baumgarten, eu citaria a Fundação Hering. Citaria a Sueli, que dirige, Sueli Petri, que é uma pesquisadora responsável pela memória da cidade. E muitas outras pessoas, mas essas foram pessoas que receberam a ideia desde o início, levaram o Rotary Club, levaram os empresários, envolveram o interesse dos empresários e muitos deles investiram através da Lei Rouanet, aplicando na sua cidade o imposto de renda que eles podem aplicar em obras culturais numa obra de interesse da sua cidade. Aqui eles ganham o resultado do seu trabalho
E aqui eles investem em favor da cultura e da memória da sua cidade.